Que a paz do Senhor esteja em cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas sobre toda a terra. Que haja nos nossos corações a verdadeira paz. Que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, para que possamos entender a sua palavra. Qual a mensagem que o Senhor tem para nós nesta manhã. Na carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos encontrar no capítulo 6 as orientações de Paulo às igrejas de Gálatas. Ele já tinha passado por lá. Ele já tinha pregado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha falado sobre a experiência que ele teve quando ele ia na estrada de Damasco para perseguir os cristãos. E ele recebeu de Deus o presente da salvação. Naquele dia, no momento em que ele viu a luz, a forte luz, e a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Então Paulo estava pregando a verdade, que Jesus, ele não acreditava antes. Ele era um judeu que não cria que Jesus era o enviado de Deus, era o Filho de Deus, era o Messias prometido. Mas depois que ele teve a experiência com Jesus, ele passou a ser mais um apóstolo. Por isso que ele diz que não foi constituído por carne, por homens, mas por Deus em Cristo Jesus. Quando Jesus escolheu ele, tirou ele da situação de perseguidor do povo de Deus para cristão, para pregador da boa nova, que Jesus realmente é o Messias, é o Filho do Deus vivo. É o prometido, é o Cordeiro Santo, que foi imolado pelos nossos pecados, que sangrou por nós e pagou o preço dos nossos pecados. A boa nova é esta, que todo aquele que se arrepende dos seus pecados e que pede para que Jesus Cristo seja o Senhor de sua vida, ele é salvo. Ele viverá eternamente com o Pai na glória. E aqui na terra, ele viverá em função, aí ele vai ter o sentido da vida dele, em função desta verdade. Ele não será mais aquela pessoa que vivia da utopia do mundo. Mas ele viverá com um propósito de cumprir a vontade do Pai. Através do Espírito Santo de Deus que passa a habitar em você, quando você se entrega ao Senhor e diz: eu compreendo agora que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele foi na Galácia e falou para os Gálatas sobre esta grande verdade. E muitas igrejas surgiram ali. E ele foi pregar em outros lugares a verdade da palavra, do evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí ele envia uma carta para os Gálatas, porque ele ficou preocupado. Porque começaram a implantar na igreja alguns que eram dos judeus, eles foram até a Galácia e foi falar nas igrejas aos Gálatas, dizendo que tinha que haver circuncisão. Ora, se Jesus Cristo já foi sacrificado, não precisava fazer mais nenhum sacrifício. Não era para circuncidar o corpo. O que Deus quer agora já é a segunda fase. Não precisa sacrificar mais, sangrar para que ali haja aquela aliança. A aliança já foi firmada na cruz do Calvário. O sangue que Jesus derramou na cruz substituiu o restante dos sangues. Ninguém mais precisava sangrar. Mas precisava de algo muito mais importante. Precisava
nós precisamos nos entregar ao Pai, através do seu Filho Jesus, aceitando Jesus, o Cristo, como o Filho do Deus vivo, como o Messias. Quando você entende isso, sua carne não só vai ser cortado só aquele pedacinho que era cortado, que saía aquele sanguinho, não. Ela é toda sacrificada. Ela deixa de ter valor diante de você. A carne fica em segundo plano. E agora você vai ter uma vida plena em espírito, subjugando a vontade da carne, subjugando os desejos, os apelos da carne, que anda assim, ó, a carne, bem juntinho com a alma, que é amicíssima de Satanás, que gosta de ouvir a voz do pecado. Satanás lança a tentação, você, o seu espírito, pode resistir àquela tentação, mas você está dando tanta vazão à carne que simplesmente dá ouvidos a Satanás e fica longe da verdade. Então é isso que acontece, e aí nos perdemos. E ele estava avisando ali aos Gálatas na carta, dizendo a eles que não dessem ouvidos a outras doutrinas, que entendesse que o evangelho, quando Jesus Cristo veio pagar o preço, Deus disse, até aqui. Agora o sacrifício não é mais só circuncidar o corpo, mas é circuncidar a sua carne toda. É toda a sua carne que tem que renunciar ao pecado. Pecado continua sendo pecado. E no momento em que aqueles homens falavam, vocês aceitaram então a palavra de Deus? Vocês querem realmente seguir ao Senhor? Pois então vocês terão que circuncidar. Aí eles, que eram o pessoal da Galácia, aquele povo, era pagão. E eles foram salvos, porque Paulo chegou lá e falou a verdade para eles, e muitos se entregaram a Jesus. Mas aí esses outros foram lá trazer para eles sacrifícios desnecessários, exigir daquela igreja, que aquela igreja só era realmente uma igreja séria, se cumprisse as coisas do tempo de Moisés. Ora, já havia chegado o novo tempo. Jesus Cristo já havia sido pregado na cruz. Já havia morrido por nós. Já havia passado 40 dias na terra após a sua ressurreição, porque ele ressuscitou. A morte não resistiu a Jesus. E no terceiro dia, como já havia na Escritura Sagrada, Jesus ressuscitou e andou 40 dias ainda dando as últimas instruções. Depois subiu ao céu diante de todos. Eles viram Jesus subindo aos céus, até que as nuvens cobrissem e eles não pudessem mais ver. Mas ele disse que não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo e enviou, porque ele é a pura verdade e ele é fiel. E ele enviou o Espírito Santo. Em Pentecostes, até hoje e para sempre, o Senhor está conosco. Através do Espírito Santo, ele está até o dia que Jesus voltar. Nós não estamos sozinhos. Jesus, ele vem, ele vai voltar para levar a sua igreja. Mas antes disso, você só peca se quiser, porque o Espírito Santo de Deus está na terra sim. E se você entregar sua vida a Jesus Cristo, você deixar de alimentar a carne e passar a alimentar o seu espírito, você terá vida eterna. Abandone os pecados. Já é tempo. Tenha pressa em fazer isso. Mas olha o conselho dele. Ele, além de orientar os Gálatas, de que não era para... Ele disse, não importa, quer seja circuncisão. Ele disse, pois nem a circuncisão é coisa alguma, que é fazer o corte, nem a incircuncisão, não fazer o corte no corpo. Mas o ser
nova criatura. É isso que Jesus está chamando a gente, nascer de novo. Não tem essa história de se cortar, não. Não. É dizer zero para a carne. Zero. A carne tem que fazer o que o seu espírito, que está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, que habita em você, é o que o seu espírito disser, que chama-se domínio próprio, que é um dos dons do Espírito Santo. Quando você se entrega ao Senhor, você fica com um desses dons, que são muitos dons. Frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui, você, quando se entrega ao Senhor Jesus, você nasce novamente. Nasce novamente. E é o nascer de novo que ele fala. Isso é que é mais importante. E quando você se torna uma nova criatura, como Paulo disse aqui, no livro de Gálatas, na carta que ele fez para os Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o nascer de novo, ser nova criatura em Cristo Jesus. Isso é que importa. O evangelho, a pregação do evangelho é essa. Você tem que nascer de novo. Você tem que abandonar toda prática pecaminosa. E você não consegue sozinho. É só se você disser: socorro, Senhor. Eu preciso que o Senhor derrame em minha vida o seu Espírito Santo, que o Senhor venha habitar em mim, para que eu tenha forças para dizer não ao pecado. Por isso que ele diz: vinde como estáis, porque ele é que vai libertar você do pecado. Você nasce de novo. Aí ele aconselha aqui, no capítulo 6, vou ler a partir do versículo 6. O que a pessoa semear, isso também colherá. É o título. Mas aquele que está sendo instruído na palavra de Deus, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se enganem. 2 pontos. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, e a pessoa perece. Mas quem semeia para o Espírito Santo, do Espírito colherá vida. Vida eterna. Vida, não só vida, esse tempinho daqui, vida eterna. E a vida do tempinho daqui é maravilhosa com ele. Vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Devemos fazer o bem. Aquele que nasce de novo, seus frutos são bons. Não tem para onde correr. E não cansem de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Às vezes a pessoa vai no caminho do Senhor. Aí desanima. Por algum motivo. Às vezes até uma coisa, meu Deus, tem gente que abandona a sua fé em Deus, a sua presença com Deus, a sua relação com Deus, a sua vida com Deus, simplesmente porque se decepcionou com alguém que também estava na mesma igreja ou que fazia parte da sua vida e deu um mau testemunho. Como? Você era convertido a essa pessoa? Era? Porque se você se converteu mesmo ao Filho de Deus, você se entregou a Cristo, aquele que morreu por você, não
importa que as pessoas façam coisas que te decepcionem. Pelo contrário, ajude as pessoas que te decepcionam e permaneça na fé. Não desanime. Não canse de fazer o bem e as boas obras. Aí a pergunta, mas só as boas obras que salvam? São elas em si? Não. Não são as boas obras em si que salvam você. Tem gente que faz o bem sem dar a menor satisfação a Deus. Coincidentemente, gosta de fazer o bem. Claro que não é isso que vai salvar. Mas é você se entregar a Deus. Isso é que vai salvar você. E quando você entrega a sua vida a Deus e que pede que o Espírito Santo de Deus venha habitar em você, você, consequentemente, como consequência da sua fé em Deus, que ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando você tem a convicção que você é dele, você só pratica boas obras. E Paulo disse aqui que você vai colher frutos do Espírito em sua vida, praticando boas obras e sem desanimar. Porque ele disse, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, privilégio, oportunidade, façamos o bem a todos. A todos nós devemos fazer o bem. Mas, principalmente, aos da família da fé. Ele orienta. A igreja de Gálatas. Ele orienta. Ele explica que nós devemos aproveitar a oportunidade de sempre fazer o bem, não perder uma chance de fazer o bem. Para todos. Aí ele alerta, ele bota vírgula, mas principalmente aos da família da fé. Porque tem gente que muitas vezes ajuda muito fora da sua igreja, mas não olha que tem dentro da igreja pessoas precisando de sua ajuda. Tem gente que ajuda as pessoas de fora e não ajuda as pessoas de sua casa, de sua família. Ora por alguém de fora, ora tanto, pede tudo bem, é bom, porque ele disse, ore por todos. Mas, principalmente, pelos da família da fé e pelos de sua casa. Mesmo que não creiam em Deus, que as pessoas da sua casa, seus irmãos, não creiam em Deus, você intercede por eles. Principalmente sirva a Deus, clamando a Deus por eles. Ajude a eles. Ajude aos membros da igreja, as pessoas da igreja necessitadas. Ajude. E ajude a todos os outros. E quando você aproveita a oportunidade que Deus está lhe dando, de quando alguém teve fome, você der de comer, oh meu Deus, sede, você deu de beber, esteve doente ou preso, você foi visitar, então é uma oportunidade que Deus está lhe dando para que a sua resposta seja, sim, Senhor, assim eu fiz. E ele vai dizer, vinde para os braços do meu Pai. Fazer parte do reino preparado para vós antes da fundação do mundo. Que Deus já planejava que a sua imagem e semelhança viveria com ele. Teria a alegria de viver com ele. Tem um hino que diz, o que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar e chegar diante de ti e dizer, santo, santo, santo. É coisa boa, meus irmãos, que tem preparada para todo aquele que nele crê. Eles veem o Rei da Glória e nós veremos o Rei da Glória. Nós cearemos com ele eternamente, se persistirmos na fé. Oh, meu Deus! Jesus Cristo, ele disse que na casa do Pai havia muitas moradas. Há muitas moradas. Pois vou preparar-vos o lugar.
Ele foi preparar. Ele preparou. Existe um lugar para nós, onde nós vamos nos alegrar eternamente, onde ficaremos com os anjos, dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus de todo o universo. Os céus e a terra proclamam a sua glória. Santo, Santo, Santo. Cheios de alegria. Lá não haverá dor, nenhum sofrimento, nenhuma lágrima, só alegria. Se persistirmos, não desanimarmos na fé, nós receberemos do Senhor a vida eterna. Jesus disse: assim como o Pai, eu estou no trono dele. Você que vai persistir na fé, que vai abandonar o pecado, você reinará com ele, nós estaremos com ele lá no trono dele. Oh, aleluia! O que é que os anjos veem? Que os fazem se prostrar e cantarem Santo, Santo, Santo. Eles veem a glória do Pai. Eles veem a rocha de onde nós fomos tirados. Nós somos dele. Não deixa que o adversário te roube. O Espírito Santo de Deus nos revela a verdade. Você só peca se quiser, porque você pode recorrer a Deus. E ele vai te dar forças para você abandonar o pecado, você sair da opressão do pecado e você ser livre. Ter uma vida com propósito, uma vida plena. Oh, meu Deus! Uma vida com propósito. Uma vida plena na presença do Altíssimo. Até aqui. Vamos orar, igreja? Antes de orar, eu vou escrever aqui o que Deus me fez refletir. Nós devemos nos entregar a Ele e deixar que Ele nos libertará do império das trevas. Tudo que plantamos, vamos colher. Não desanime, não canse de fazer o bem. Porque quando você faz o bem, você alegra o Espírito Santo de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Devemos viver de glória em glória, exaltando o Senhor com nossas atitudes. Ânimo! Não perca a oportunidade que Deus te dá de fazer o bem. Poder fazer o bem a alguém é um privilégio que Deus nos concedeu. Aproveite todas as oportunidades advindas do Senhor de nossas vidas. Aproveite, faça o bem. Perseverando no fazer o bem, para termos uma boa colheita, que é o privilégio de alegrarmos o coração do Pai. Meu Deus, é muito bom. Quando fazemos o bem, sentirmos a valiosa presença do Autor de nossas vidas. Tem isso, viu? Tem isso. Você viver em comunhão com Deus, dando bons frutos, fazendo bem. Você já pensou? É uma alegria tão grande que acontece dentro do nosso espírito, inexplicável. Eu já vi pessoas perguntando. Eu lembro que uma família da igreja que falou isso. Foram para um balneário e nesse balneário passaram uns dias lá. E umas famílias não resistiram e foram perguntar a eles. Me diga uma coisa.
Nós estamos aqui, nós bebemos, nós brincamos, nós rimos, tudo bem. Mas a gente não consegue ter a alegria que vocês têm. E vocês não bebem, não tem uma bebida alcoólica lá. E é uma alegria tão grande. Por quê, hein? Porque essa família é diferente. É isso que nós estamos vendo. Vocês são diferentes. Vocês têm uma alegria que não cansam. Todo o tempo todo, alegres. Aí eles disseram, foi porque nós descobrimos a verdade que liberta. Cristo, ele reina em nós. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E nós somos alegres. Mas vocês, eu fico impressionado, só isso. Experimentem. Experimentem, que vocês vão ver. O que é isso? Se é um sozinho. Deus é maravilhoso demais. Deus é lindo. Deus é grande. E Ele é o suficiente para nos alegrar. Glorifiquemos a Deus por tudo que Ele fez, faz. Glorifiquemos a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele há de fazer por vocês. E pelo que Ele não fez para o nosso bem. Porque muitas vezes Ele deixa de fazer aquilo que você quer para o seu próprio bem. Porque Ele nos conhece, sabe a nossa necessidade. Muito mais do que nós mesmos. Comece a agradecer a Deus pelo ar que você respira, pela sua vida, pela vida das pessoas que você ama. Comece a agradecer a Deus pelo alimento que está na sua mesa. Por mais simples que seja, sacia a tua fome. Pela presença dele. Comece a agradecer. Amanheça o dia agradecendo. Ouça o canto dos pássaros. Ouça o vento, o ar que nós respiramos e agradeça. Vamos orar, igreja. Agora vamos orar mesmo. Amado Deus e Pai, em tuas mãos santas e poderosas eu te consagro. Toda a terra, todos os seres viventes que há na terra, todas as pessoas que necessitam do teu socorro, eu te consagro e clamo que venha o teu socorro. Derrama o teu perdão, a tua misericórdia e o teu favor sobre todos nós. Todos nós dependemos de ti, Senhor. Dá-nos um dia abençoado na tua presença e nos dê a oportunidade de te servir. É o que eu te peço e te agradeço. No nome do teu Filho, Jesus, o Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Amém, igreja. Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele sara a nossa alma, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Ele é maravilhoso. E ele nos propõe isto. Não desanime. Não desanime. Você é muito valioso e valiosa para o Senhor. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Descansa nele. Assim diz o Senhor. Amém, igreja? Fiquem com Deus.